Olá, vamos falar um pouco de criança interior? Fique comigo até o final, curtam, compartilhem, comentem. Então vamos lá. O que é a criança interior? A criança interior é aquela parte, aquela criança que viveu na nossa infância. Essa criança passou por tristezas, alegrias, traumas, rejeições, sensações de abandono, tudo fica gravado no nosso subconsciente. A criança, quando está na infância, quando ela passa por traumas, isso fica gravado. É como se ela ficasse paralisada naquela dor. Por quê? Porque a criança, com a mente que ela tem, normalmente ela não consegue processar aquela informação, aquela dificuldade que chega para ela. Com isso, ela racionaliza e de forma objetiva para que ela não processe aquilo passa, fica arquivado, ela entende que resolveu aquilo, mas na realidade, como ela não sabia lidar, esse trauma fica gravado no interior dela e na fase adulta, essa criança continua existindo. Muitas das vezes a criança não pôde chorar, não conseguiu chorar, ela paralisou na hora ou ela não conseguiu falar o que estava acontecendo, ela simplesmente ficou sem ação. É como se essa criança ainda estivesse lá vivenciando aquilo tudo. No dia a dia, quando a pessoa fica adulta, essa criança está dentro dela ainda e precisa ser trabalhada. Quando a criança não é trabalhada, essa criança ela pode aparecer em determinados momentos, no relacionamento, fazendo cobranças, como se fosse uma cobrança, cobrando as necessidades que ela acha que deveriam ser atendidas, mas na realidade ela é a carência que ela traz da infância, é a criança dela que precisa. Não é o adulto que fala, é a criança que fala. Isso pode deixar o relacionamento muito pesado e o parceiro ou parceira pode ir embora devido a essas exigências, esse ciúme, apego, doação em excesso, que na realidade não é doação, é falta. E a pessoa começa a se doar achando que está doando, mas na realidade faz para receber atenção, ela faz para receber alguma coisa. A criança pode aparecer no trabalho, ela pode aparecer em qualquer lugar, ela vai aparecer e vai reagir segundo a dor que ela conhece. Então, por isso que é tão importante cuidar dessa criança. Quando a gente cuida dessa criança, o adulto, ele passa a viver uma vida mais em paz, uma vida mais harmônica. Não significa que a pessoa não vai ter mais problemas, mas à medida que os problemas vão aparecer, ela vai lidar com esses problemas com o olhar do adulto e não com o olhar da criança ferida. Porque quando olhamos para essa criança, ela fica mais calma, que é a nossa própria criança, gente, porque o que acontece? Pela física quântica, tudo que vibramos permanece emitindo essa vibração. Então, quando a gente olha para a criança, acolhe essa criança, atende às necessidades dela, tem casos de pacientes que a gente olha para a criança chora, a criança fala o que tem que falar, fala o que pôde falar na hora. Então ela solta essa emoção que não foi vivida na época. Quando ela solta, ela liberta essa memória e permite que essa criança ela manifeste a sua criatividade, ela manifeste a sua alegria, porque a criança vai continuar existindo dentro de nós, mas é o ideal que ela esteja curada e saudável, que são pedaços nossos que estão dentro de nós e precisam desse acolhimento e eles vão continuar existindo, porque aí vai potencializar a criatividade, a alegria, a satisfação pela vida e deixar a vida mais leve também. Uma forma de olhar para a criança é pegar uma foto sua da infância, pode ser qualquer foto, olhar para essa foto assim e depois você entrar em meditação, comece a fazer uma respiração profunda e vai caminhando por um campo todo florido até encontrar com essa criança. E aí, a partir daí, você encontra com a sua criança nesse campo, nesse lugar maravilhoso e começa a conversar com essa criança, falando que tá tudo bem, que ela agiu como pôde, como sabia, que ela passou por momentos difíceis, que ela ficou sozinha em determinado momento e que agora você vai tomar conta, vai atender as necessidades dela. É uma conversa com a criança, mas que vai dar paz por seu interior. Então esse pedaço nosso, quando é olhado, ele vai ficar saltando. E aí o adulto vai começar a decidir com o olhar dessa criança. O adulto vai começar a conversar com o olhar dessa criança. Então, às vezes tem pessoas que estão conversando uma com a outra vira para outra e fala assim: nossa, mas você está muito infantil. Muitas das vezes é
se o outro tiver no adulto, é muito importante olhar para essa criança, acolher essa criança. Isso pode ser feito, se você quiser, individualmente por você mesmo ou por meio de terapia. Então, convido vocês a virem curar sua criança interior por meio do Theta Healer,